vivo nessa noite de quinta-feira para mais um De Papo com a Alê. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua visualização, porque hoje eu vou ter um papo muito legal com o profissional Maurício de Freitas. O Maurício de Freitas, ele é mentor, ele vai te dar uma luz para você decolar, para você ter sucesso na sua vida. Eu já vou chamar o meu amigo aqui, Maurício de Freitas, que a sua vida de uma forma bem bacana e objetiva, porque você não tem o sucesso porque você não quer. Então fica nessa live que você vai ter o sucesso. Boa noite, Maurício, tudo bem? Boa noite, tudo bom contigo? Tudo bem, Maurício. Tava Prazer aqui, estar aqui com você hoje. prazer todo meu. Deu uma virada de tempo aí também na Pô, sua casa? eu estou aqui em São Paulo, né? E É, aqui esfriou bastante. deu essa virada, tomara que ajude na voz, na garganta, no nariz, né? Mas eu tava comentando com as pessoas aqui que hoje você vai entregar um pouquinho do sucesso, do segredo do sucesso. O que as pessoas precisam para ter sucesso. Mas antes de tudo isso, eu quero que você se apresente para as pessoas. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Maurício de Freitas, eu trabalho numa área de desenvolvimento humano desde 1991. Quer dizer, eu estou há muitos anos, né, nessa área e trabalho, sobretudo, auxiliando as pessoas a se libertarem de bloqueios e poderem se autorrealizar, encontrar seu potencial, se desenvolverem mesmo e desenvolver seu potencial máximo na vida. Porque eu acho que a gente, às vezes, vive uma vida aquém das nossas possibilidades, né? Bom, nessa minha trajetória, eu fiz diversas formações e hoje eu sou vice-presidente no Brasil de 3 associações internacionais, que estão presentes em 99 países, e são a ASI, que é uma associação internacional de coaching, que trabalha a autorregulação da profissão. A gente não tem ela regulamentada, temos muitas distorções no mercado, então surgiram institutos e profissionais do mundo inteiro que se uniram justamente para cultivarem ética, boas práticas e uma boa regulamentação da profissão, né? Nós temos a AIN, que é uma associação de programação neurolinguística, e temos a RU, que é uma associação de hipnose. As três trabalham com um sentido de garantir ética, boas práticas e alta qualidade nessas áreas. E a gente aqui no Brasil orienta os profissionais, ajuda, trabalha até com formação e especialização de profissionais. E hoje eu tenho também um trabalho muito forte com empresas, já de alguns anos para cá, é um dos meus focos. E você atende também as Aumentar um pessoas? pouquinho a luminosidade aqui, tá meio escuro, né? A minha... Dá um Deixa eu ver pouquinho, se dá um pouquinho. Aí, acho que aumentou agora. melhorou, né? Melhorou bastante. Opa. Mas então você atende empresas, mas também atende pessoas físicas que te procurarem no seu Instagram. As pessoas podem. Você atende Sim, elas tem individualmente? pessoa física também. Muitas pessoas fazem atendimentos individuais. Eu trabalho tanto com mentoria, e a minha mentoria é só para profissionais da área de comunicação e também profissionais da minha área. Então, pessoas que querem dar palestras, treinamentos, cursos e que gostariam de estruturar seu trabalho, ter alto desempenho em comunicação pública, eu dou todo um trabalho de mentoria nesse sentido, preparo essas pessoas, ajudo a estruturar conteúdo, passo conteúdo com elas, é bem bacana. E tem um trabalho também de mentoria para o profissional da minha área, que já é formado, que quer aumentar o seu nível. E para as pessoas que buscam em busca de autoconhecimento e autodesenvolvimento, eu tenho as sessões individuais, os programas individuais, que as pessoas entram em contato comigo e marcam e a gente faz os trabalhos, né? E deixa eu entender, como que você começou nesse mundo da mentoria? Como que você percebeu que as pessoas têm bloqueios que impedem elas de alcançarem voos melhores e maiores? Como que você percebeu isso para você for ser um profissional desse Bom, a gabarito? gente vai ter que voltar lá atrás, né? Porque eu comecei em 91.
Eu estava, na época, com 21 anos de idade, eu tinha feito uma formação completamente diferente. A minha formação é artes cênicas e música. E eu estava trabalhando com isso. Na época, eu estive em cartaz numa peça com Antônio Fagundes, Antônio Petrin, Cacá Carvalho, Que direção do legal. Ulisses Cruz. Não Tinha acabado de sabia. encerrar a Não temporada. sabia. É, eu tenho uma carreira artística anterior, né? Eu tinha acabado de encerrar a temporada e eu estava numa crise profissional no sentido de que eu escolhi as artes cênicas com a intenção de transmitir uma mensagem positiva para as pessoas, levar algo de bom para as pessoas. E eu percebi que nessa área, né, no teatro, por exemplo, até na televisão, há uma escassez grande de trabalho. Então, o ator tem que fazer o que aparece, tem que fazer o que pinta. E nem sempre você está no palco ou numa tela, fazendo alguma coisa que você acredita ou que você acha que vai levar uma mensagem bem bacana para as pessoas de verdade, né? Então, eu, na época, entrei numa crise profissional, falei, não sei se é isso que eu quero, porque, puxa, eu queria tanto beneficiar as pessoas. E olha que interessante, eu estava dando aula de teatro e fui convidado por um grupo que trabalhava com um psicólogo da época, chamado Roberto Freire, que Sim. ele era de uma área de Gestalt, ele era conhecido na época, inclusive, e ele indicava que as pessoas fizessem teatro para desinibir, para se soltar, para, né, se libertar de couraças e assim vai. E Então, o até grupo hoje, inteiro. Hã? e até hoje falam que se você fizer o teatro, você se desinibe. Até Pois hoje é, e falam. realmente ele ajuda muito, né? E eu achei ótimo ver aquele grupo grande de jovens que estavam fazendo todos terapia lá com o Roberto Freire, terapia em grupo. Ele chamava de somaterapia, era um trabalho muito diferenciado na época. Eu até conheci o trabalho dele, gostei, né? E eles vieram fazer o trabalho de teatro comigo. Aí eu falei, tudo bem, legal, tá na minha praia, né? Eu dou aula de teatro e tudo. Só que aquele pessoal começou a ter fortes emoções e experiências. Eu estava fazendo ali as minhas aulas de teatro com eles e proporcionando as experiências que normalmente a gente proporciona, mas essas eram pessoas que vinham de um contexto terapêutico. Então, muitas vezes eu colocava eles para fazer algo que era divertido e teatral, digamos assim, só que eles acessavam experiências internas e emoções e tudo mais. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar com esse grupo? Era um grupo muito diferente, né? Eu comecei a fazer uma formação numa área terapêutica para poder lidar com eles. Fiz primeiro hipnose, depois auto-hipnose, fiz programação neurolinguística. Só que eu fiz essa formação para poder ajudá-los e também um outro grupo que na mesma época, olha que interessante como é a vida, né? Na mesma época, alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, uma cidade que é parte da Grande São Paulo, né? Me chamaram para também ter aulas de teatro para desinibir para as audiências e tudo mais. E aí o que, que aconteceu? Eles também precisavam de algo terapêutico, porque era para lidar com a inibição, com a timidez e tudo. Então, esses dois grupos estavam precisando que eu oferecesse mais do que simplesmente aulas de teatro. Fui fazer minha formação. Fiz a formação e me encantei completamente. Então, assim, olha que interessante, né? Você fala, como é que você percebeu? Na verdade, eu estava numa crise de carreira, falando, puxa, que coisa, fiz uma peça, não acredito tanto na mensagem da peça, mas ao mesmo tempo era uma oportunidade, mas não De era isso que eu aparecer, queria. de Queria ganhar levar. dinheiro. Exatamente. Só que eu queria levar uma mensagem que eu acreditasse para as pessoas. Tinha uma coisa bem idealista, né? E, de repente, bate na minha porta o Novo Caminho. E eu amei, porque o trabalho que eu comecei a fazer com esses grupos começou a ajudar essas pessoas de verdade. E elas se sentiam muito gratas, e eu via o impacto na vida delas ali, na hora. Então, comecei a fazer vários cursos dessa área, né? Comecei a super me interessar. Na época, como eu tinha uma formação em artes cênicas e música, comecei a fazer musicoterapia numa faculdade chamada Marcelo Tupinambá, em São Paulo. No entanto, a musicoterapia, pelo menos naquela época, era muito voltada para problemas, transtornos, problemas de saúde mental. Tínhamos até um dia no sábado que era aula só com médicos. E eu percebi que eu queria trabalhar uma outra coisa, né? Queria trabalhar o bem-estar, a alegria, o desenvolvimento das nossas potências, a gente se descobrir, a gente viver o melhor da gente mesmo. Esse é o meu caminho, né? Então eu tranquei a faculdade e fui muito por esse caminho da programação linguística, da psicossíntese. Estudei várias coisas. Foi, na verdade, no ano 2000, né, naquela outra crise, que é a crise dos 30, né,
que, que eu cheguei e falei assim, não, peraí, eu tenho um carinho enorme para um monte de metodologias diferentes, né? Tenho muita vontade de estudar coisas novas, sempre estudando coisas novas, mas eu preciso me especializar. Então foi ali que eu comecei a ter vontade de ir por um caminho mais específico e o meu critério foi o que funciona melhor, o que dá mais certo, o que dá mais resultado, o que ajuda de verdade as pessoas. E na época eu percebi que dentre as metodologias que eu trabalhava, a programação neurolinguística era mais efetiva. O Eu comecei que a que, super me especializar em programação neurolinguística. para o pessoal entender, o que que é programação neurolinguística? Para quem está Ok. acompanhando, para quem está entrando, para quem vai acompanhar depois, o que que é programação A neurolinguística? programação neurolinguística, ou PNL, como ela é muito conhecida, é um trabalho que surgiu no início da década de 70, com base no altíssimo desempenho de alguns profissionais numa área terapêutica e de comunicação. Então, dois pesquisadores, o Richard Bandler e o John Grinder, começaram, através de um processo de modelagem, a detectar quais eram os segredos dessas pessoas. Como é que eles conseguiam um resultado tão especial? O primeiro modelado foi o Fritz Perls. O Fritz Perls era um psiquiatra alemão, radicado nos Estados Unidos, que ele tinha um resultado fora do normal. Então, imagine que uma pessoa tem um caso, né, assim, de uma pessoa com 10 anos se tratando, com depressão, com problemas, sem conseguir resultados. E aí foi para a Califórnia, para a comunidade de Esalen, que era uma comunidade meio hippie terapêutica, por assim dizer, e que o Fritz Perls trabalhava ali. E ele, em uma sessão, aliviou aquela pessoa e mudou os padrões mentais dela, e ainda tinha mais gente assistindo numa plateia, e mais uns 10 ali foram no embalo também e disseram que foram curados. Então, assim, ele era incrível e trazia resultados fora do normal, muito acima, inclusive, dos alunos dele. Ele ensinava o que ele fazia, mas os alunos não conseguiam fazer o que ele fazia. Então, o Richard Bandler e o John Geringer, que foram os fundadores da programação da linguística, com mais um grupo muito talentoso da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, começaram a investigar esses padrões. O que esses caras estão fazendo que nem eles sabem que estão fazendo, já que eles ensinam para alunos, mas os alunos não têm o mesmo resultado, então eles estão fazendo alguma coisa além. Então, Fritz foi estudado, Virginia Satir, Milton Erickson. Virginia Satir, uma terapeuta familiar, um trabalho sistêmico maravilhoso. Milton Erickson, um hipnólogo muito famoso, porque tinha altíssimo resultado de sucesso. E eles detectaram padrões, detectaram coisas que eles faziam consistentemente, que davam certo. Olha que interessante, né? O primeiro livro que eles lançaram, divulgando, né, essa descoberta, se chamava A Estrutura da Magia. O que eles estavam querendo dizer? Parece magia, mas tem uma estrutura. E a gente vai revelar. O que esses caras fazem que dá certo, né? E a pessoa que prefaciou esse livro foi a Virginia Satir, que era uma dessas terapeutas, essa terapeuta familiar que fazia um trabalho lindo, reconciliava famílias inteiras, e não é nada fácil o trabalho com famílias, né? Eu imagino. E ela prefaciou o livro dizendo algo assim muito interessante quando a gente se vê observada por dois cientistas muito investigativos e muito curiosos, e de repente eles descobrem coisas que nós fazemos que trazem um efeito positivo que nós nem sabíamos que estávamos fazendo. E é realmente isso. A programação neurolinguística modelou as grandes habilidades de grandes terapeutas e comunicadores públicos e organizou esse material e transmite para as pessoas. Então, nós temos pessoas que trabalham com PNL, que são excelentes em trabalhos remediativos, que são trabalhos para resolver problemas, superar bloqueios, transformar padrões negativos de comportamento, de sentimento, mas também são pessoas muito habilidosas em levar indivíduos a irem além dos limites que elas estão impondo a si mesmos, se desenvolverem e poderem descobrir de verdade seu potencial, quem eles são e quem eles podem se tornar, sabe? A PNL é potencializadora das pessoas e tem uma velocidade de trabalho muito grande. E a gente, às vezes, em uma sessão, você pode não resolver toda uma questão que é complexa e tal, mas você já promove um alívio imediato e a coisa se sustenta no longo prazo. Não é uma coisa de, teve um alívio imediato, que nem uma pessoa tem quando está, às vezes, assistindo uma Com a dor, palestra, ou ou com a dor, e coloca uma injeção e tem um alívio, né? e aí depois passa, né? Não, a É. gente tem realmente padrões de transformação que se sustentam, se mantêm depois na vida da pessoa. Isso é muito legal. É
Ciro Pereira que comentou que a mente que sempre se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho normal. É Concordo com essa uma frase? ótima citação, né? E é isso mesmo. A gente faz uma mudança muito grande na maneira de perceber as situações. E o indivíduo não consegue mais enxergar como era antes. Então, eu imagino que uma pessoa, ela através da PNL, numa sessão de PNL, ela antes se martirizava e pensava de uma forma ultra negativa a respeito de um evento que aconteceu na vida dela. E numa sessão de PNL a gente revisita esse evento, enxerga de uma maneira completamente diferente, muda o significado que ela está dando para aquilo, muda a percepção. Ela agora acredita coisas diferentes, né? Por exemplo, ela de repente poderia achar que a situação foi uma situação de humilhação e agora ela acha que essa situação, na verdade, foi uma situação de aprendizagem ou de crescimento para ela. Quer dizer, ela pode mudar radicalmente a maneira como ela enxerga a experiência e a mente que alcançou essa transformação não volta mais ao tamanho anterior. Realmente é um trabalho de despertar de consciência. Gostei muito da citação. Eu sempre ouço que a mente mente. Isso é verdade ou isso é balela? Isso é verdade. Assim, a gente se engana, não se engana. Uma coisa que eu falo às vezes quando eu estou dando um curso para explicar isso, né, e mostrar mais claramente o quanto nosso cérebro é maravilhoso, é perfeito, né, e tudo, só que ele se equivoca, ele tem seus limites. Então, um exemplo que eu dou é, imagina que eu estou na minha casa, uma vez aconteceu isso comigo de verdade, né, eu estava no meu apartamento, 10º andar, seguro, portaria lá embaixo, impossível ter alguém dentro do apartamento, correto? Correto. Só que desde você saber racionalmente isso, até você realmente sentir isso na pele, é outra coisa. Fui me deitar no meu quarto e aí eu apaguei a luz. Quando eu apaguei a luz, eu olhei para o canto e tinha ali uma pessoa em pé, a sombra, a silhueta perfeita de uma pessoa em pé no canto do quarto. E aí, o que você acha que eu senti? Medo. Você pulou da cama. Desespero. Ainda bem que o interruptor era perto e com desespero eu fui atrás do interruptor, toquei no interruptor, acendeu. Quando acendeu, era um cabideiro, um mancebo, com o meu casaco que estava pendurado e olha como a mente mente. Transformou aquilo numa ameaça que não existe. Então, assim, nós temos um potencial extremamente grande, temos um cérebro que funciona com muita perfeição, só que nós temos processamentos mentais mais rápidos, né? Algumas circuitarias cerebrais que funcionam com muita velocidade, que são ótimas e de vez em quando salvam a gente, mas que elas se equivocam. Então, assim, nós temos muitos equívocos. Nós temos falhas de percepção de algo. O Abraham Maslow, que é um grande psicólogo, que foi um dos fundadores da psicologia humanista, ele falava que as pessoas funcionam perfeitamente, mas que elas podem estar cognitivamente equivocadas. Elas podem criar conclusões, ideias, pensamentos, percepções falsas. E, nesse sentido, saber que a mente mente é importante para a gente. Por exemplo, o que você acha? Não parece que a gente está parado aqui agora? Eu estou sentadinho, numa poltrona, confortável. Você provavelmente aí, não sei se está em pé ou sentado, mas está no Sentado, local, né? sentado, E a gente tem uma confortável. sensação de que a gente está parado. E veja como o nosso cérebro não pode captar tudo que existe à nossa volta, porque, na verdade, a Terra está girando em torno de si mesma. E ela está também no movimento em torno do Sol, sem contar o movimento de expansão do universo. E esse é um movimento alucinantemente rápido e a gente não sente nadinha. A nossa ilusão é de que a gente está parado, né? Eu olho, por exemplo, para um local que está com luz apagada, né? Imagina que eu apague a luz dessa sala e falo, está escuro, está totalmente escuro, só que tem raios X, raios gama, ondas de rádio, uma série de radiações que podem ser percebidas por alguns animais, algumas dessas radiações, como o infravermelho pode ser percebido por alguns animais, né? Tem radiações ultravioleta e eu não enxergo nenhuma delas, nada, absolutamente nada. Ou seja, eu não vejo o mundo como ele é, eu vejo o mundo de acordo com as limitações da minha neurologia, né? E os sons que a gente ouve, a gente está escutando sons aqui, está conversando, né? Da Mas, moto, mas e tem outros sons além que a gente não escuta também, né? Que exatamente, foge da nossa percepção. infrassons.
Se a gente for mais fundo nisso, o que é o som? O som é uma vibração, uma frequência medida em hertz da massa de ar. E quando essa onda de vibração atinge nosso aparelho auditivo e excita e leva através do nervo auditivo esse estímulo, esse impulso eletroquímico para o cérebro transforma isso em som, mas o som não existe lá fora de verdade. O som é criado pelo cérebro. É só para a gente entender que, bom, e não tem problema nenhum com isso, mas que o cérebro é o grande ilusionista. A mente mente sim, ela mente frequentemente. Às vezes essas mentiras são extremamente úteis. Por exemplo, eu posso estar super concentrado aqui com você, está acontecendo alguma coisa aqui do meu lado, eu nem presto atenção, porque eu estou tão concentrado que eu nem presto atenção, não escuto uma coisa que está acontecendo ali, não percebo, né? Eu omito uma parte da informação. Isso é útil para eu conseguir me concentrar, não é verdade? Então, assim, o cérebro, ele cria distorções da realidade, ele omite informações, né? Ele generaliza algumas coisas, mas na maioria das vezes isso é muito útil, isso facilita a nossa vida. Imagina que a gente percebesse todas as radiações que existem ao nosso redor, percebesse essa velocidade alucinante de movimento da Terra, de translação e rotação, a gente ia ficar doido. A Então, gente é não ia útil, mas é um grande ilusionista que está criando como se fosse um cinema mental. E a gente acredita em todas as criações mentais, nesse cinema mental, em tudo que a gente enxerga. Mas é como a nossa neurologia traduz o mundo externo a nós e o ambiente. Não é como a realidade é de verdade, não. porque tem a sua realidade, tem a minha realidade, tem a realidade da Isabelle que entrou agora, tem a mandar um abraço da Espanha para você. Tem Ah, uma abraço. realidade, tem uma realidade que todas as realidades, né, a gente nunca vai saber, porque a Por exemplo, a realidade gente tem de alguns cada um. parâmetros que são próximos, né? Por exemplo, eu tenho mais ou menos o mesmo número, mais ou menos o mesmo número de cones, bastonetes, como células visuais, né? E que me permitem enxergar as cores e luz de uma forma relativamente semelhante à sua. Não igual, porque não é igual a nossa anatomia e fisiologia, mas a gente consegue, né? Entrar num consenso. Só que isso que você está falando é fundamental porque tem a ver com a história de vida de cada um. Então, assim, cada pessoa tem uma história de vida. Cada pessoa tem experiências de vida diferentes. E por isso elas interpretam a realidade completamente diferente. Então, a gente está entrando numa outra seara agora, que é como a gente aprendeu a dar significado para as coisas. Não só como a gente percebe as coisas de uma maneira limitada, de acordo com a nossa neurologia, mas como as nossas experiências de vida passadas constroem como a gente interpreta os fatos, o que as pessoas falam, dizem, o que a gente acha bom, ruim, gosta, não gosta. Tudo isso, na verdade, foi construído com a nossa história. E mesmo pessoas que viveram muito próximas, imagine gêmeos. Gêmeos que são univitelinos, então você fala, geneticamente são praticamente idênticos, né? Convivem ali com os pais. Vamos pensar numa memória desses gêmeos. Um momento que os pais estavam discutindo. Um dos gêmeos estava bem pertinho dos pais, dentro do cômodo, e estava abaixo, né, pertinho dos pés deles, dos joelhos deles, olhando para cima e ouvindo o tom de voz alto da briga. O outro se aproximou da porta do cômodo lá longe. Quando você pergunta para essas duas pessoas que memória elas têm memórias completamente diferentes. Sim, sim. Um dos gêmeos pode falar, foi horrível, foi uma briga horrível. Meu pai e minha mãe gritavam, faziam caretas, ele estava vindo de baixo, é criança, está ouvindo som alto e tal. O outro pode falar assim, não, ele está exagerando, não foi tanto assim. Ah, não, está meio exagerado isso. Eles contam diferente a mesma história. E aí você descobre que eles também tiraram conclusões diferentes sobre o que é discutir. Então, aquele gêmeo que estava bem pertinho, ele pode dizer, discutir é uma coisa horrível que pode gerar rupturas, é violento, é desagradável, né? E ele desenvolveu, de repente, uma dificuldade de dizer não, de se colocar limites saudáveis, ele fica tenso e nervoso qualquer conflito que possa vir a acontecer. E o outro irmão, ele pode desenvolver a ideia, né, o significado para ele de conflito, é algo necessário para a gente resolver coisas e para a gente chegar a algum consenso.
Porque eles tiveram experiências muito diferentes, mesmo tendo uma genética muito parecida, mesmo sendo gêmeos, mesmo sendo os mesmos pais. Só de eles estarem em locais diferentes no ambiente, Já eles percebem cria. a cena diferente. Eu não tenho uma frase aqui que eu não sei se a gente entra nesse sentido. Eu vou te perguntar uma coisa. O que a gente acredita, nada disso existe. Só existe porque acreditamos. E você concorda ou não? Ok. Bom, eu vou te explicar de onde veio isso daí, tá? Existem. É interessante você falar disso porque a gente não combinou nada, mas isso tem tudo a ver com o tema PNL. A PNL ela é construtivista na base dela. E é um construtivismo de Jean Piaget, que considera que nós estamos construindo a nossa percepção a respeito da realidade. Que a realidade em si ela é diferente daquilo que nós podemos perceber através dos nossos sentidos, mas que a gente vai tendo experiências de vida e vai construindo uma percepção dessa realidade, né? Só que existe o tal do construtivismo radical, que é uma outra linha filosófica, que diz que, na verdade, nada existe, somente existe dentro da minha mente, somente existe porque eu acredito. Então, bom, eu não penso dessa maneira. Tá? Eu penso que existe uma realidade objetiva, sim. Ela existe independentemente de eu acreditar nela ou não. No entanto, eu não tenho como conhecê-la plenamente por causa justamente do meu equipamento neurológico. Eu tenho como conhecer a partir de como o meu cérebro transforma a realidade. O meu cérebro ele é como algo isolado dentro da caixa preta craniana que impede ele de perceber o mundo lá fora. Ele recebe os estímulos que vêm através dos nervos, então eu recebo estímulos táteis, visuais, auditivos, olfativos, que trafegam pelas vias aferentes, pelo sistema nervoso e vão até o cérebro. Chega no cérebro, ele recebe aqueles estímulos bioelétricos e ele tem que transformar aquilo em alguma coisa, que nem a televisão faz. E aí ele cria aquele cineminha mental sobre o mundo lá fora. Ele ajuda a criar um mapa para que a gente possa se nortear nesse mundo lá fora, né? Não é só o ser humano que cria esse mapa, esse modelo para poder trafegar no mundo em volta, até os organismos mais simples, até aqueles invertebrados no mar que saem da concha deles e vão investigar, buscar comida, voltam, eles conseguem voltar para concha deles, eles conseguem perceber através dos sentidos um predador, eles conseguem de uma forma um pouquinho mais, né, bem mais limitada que a nossa, mas eles têm essa mais percepção rudimentar, né? Mais rudimentar. E eles constroem também um modelo, um mapa, eles não têm uma clareza de como é a realidade lá fora. Nós sabemos isso hoje, porque nós temos até instrumentos para perceber coisas que não são perceptíveis para nós. Nós não percebemos, por exemplo, células, mas a gente consegue, através de microscópios, vê-las. A gente sabe que elas existem. Né? A gente tem instrumentos que vão além da nossa capacidade sensorial. Tá? Então, quando você pensa, bom, eu tenho um modelo para trafegar no mundo, ele pode ser útil porque eu posso lidar bem com a vida, eu posso conseguir realizar as coisas que eu realizo, eu consigo mapear meu ambiente, entender o que está acontecendo, a minha volta está ótimo. Só que esse ambiente não é do jeito que eu penso. E não tem problema ele ser diferente e eu não percebê-lo exatamente como ele é. Eu ter omissão de muitas coisas que eu não percebo, ter uma distorção de coisas. Tem distorções que são lindas, por exemplo, o som é uma distorção. Eu não tenho uma coisa que fala assim, acabei de receber aqui no meu aparelho auditivo uma onda em não sei quantos hertz de frequência. Não, a gente ouve o som. E quando a gente ouve isso como música, que lindo, que poético, que beleza, né? Então tá tudo bem, né? Só que existe sim uma realidade objetiva, só que existe uma diferença irredutível entre a realidade e como eu percebo ela. É só isso. Agora, dizer que não existe nada. Não existe nada, na verdade só existe porque eu acredito. Aliás, Alexandre, você nem existe. Você é uma criação da minha mente. A minha mente é a Matrix, né, do filme Matrix, lá, um computador que inventou tudo. E nada existe à minha volta. Tem pessoas que pensam isso, mas não é hoje, por exemplo, o padrão de pensamento vigente da ciência. Hoje, o padrão de pensamento vigente da ciência é esse, de que a gente realmente tem uma percepção limitada da realidade, embora ela esteja aí e exista, a gente consegue ter alguns instrumentos de medição, tem coisas que a gente não sabe sobre, tem outras que sabemos, né? Sabemos
pouco ainda, mas muito mais do que os nossos antepassados, estamos conseguindo trafegar melhor no mundo atualmente, tá? Então, dentro da programação neurolinguística, essa não é necessariamente uma afirmação verdadeira que você falou. Ela seria uma ideia de construtivismo radical. Só existe porque eu acredito. Se eu não acreditar, nem existe mais, certo? Na programação neurolinguística, a gente pensa, existe algo que é uma realidade objetiva, embora eu não a conheça totalmente, ela existe. E aquilo que eu percebo sobre ela é só o que eu percebo, e o que eu acredito é só o que eu acredito, não é a realidade. E aí difere o que eu penso, o que você pensa, o que fulano acredita, o que ciclano acredita. E não faria tanto sentido assim a gente discutir, porque nenhum de nós percebe a realidade como ela é. Ela Ah, não é perceptível para nós. É a tal da diferença irredutível entre a realidade como ela é e como eu a percebo. Eu como nunca falo, né? consegui Que tem perceber. a verdade sua, a minha verdade, a verdade do outro, do outro, do outro, e a gente nunca vai saber quem Exatamente. é a verdade, né? E no fundo, essas discussões frequentemente é como se fosse, como diz no Evangelho de Jesus Cristo, um cego tentando guiar outros cegos, né? A gente fala das nossas ideias, das nossas fantasias a respeito do outro, da realidade, do mundo, do que a gente acha que está acontecendo, discute, às vezes briga e tudo mais, e no final de contas, tudo isso é criação mental. Cada sentimento, cada pensamento nosso é ativação em tecido neurológico, é só isso. E entrando nesse neurológico, tem as nossas emoções, né? É uma aula conversar com você. Quem não segue o Maurício, segue ele, que é uma aula, você vai ver os conteúdos dele, Obrigado, os vídeos curtos, e você aprende. É maravilhoso conversar com você. E a gente entra nisso nas emoções, porque muitas pessoas têm os bloqueios, né? Como depressão, tristeza, baixa autoestima. Isso vem tudo da percepção, da história, dos traumas de cada um, e isso impede que a pessoa evolua? É assim que funciona Nossa, ou não? você fez uma pergunta daquelas que tem que dar uma aula mesmo, né? Mas bem resumido, Bom, hein? então, eu vou fazer o meu melhor nesse sentido, né? A minha base aqui para falar é o trabalho do Antônio Damasio. Antônio Damasio é um neurocientista português que hoje em dia é a maior autoridade, eu acho, né, na minha percepção, a maior autoridade a respeito de emoções que existe. O primeiro livro dele que revolucionou a ciência foi O Erro de Descartes. Descartes falava penso, logo existo. Antônio Damasio começa a falar de um cérebro completamente integrado, em que pensamento acontece com emoções, e as emoções levam a decisões, e não existe uma coisa sem a outra, né? E aí começa a surgir o conceito de inteligência emocional também, né? Bom, então vamos entender. As emoções, elas a princípio, elas podem ser agradáveis ou desagradáveis, né? E frequentemente as emoções que se referem ao ambiente, a um acontecimento, a uma coisa, são intensas e rápidas, elas passam rapidamente. Medo, tristeza, raiva, né? São coisas ligadas a acontecimentos. Acontece algo, aquilo dispara uma emoção, algumas delas são geneticamente orientadas e ajudam a nossa sobrevivência da espécie. Por exemplo, você precisa sentir nojo, é uma emoção desagradável, mas imagina se você não sentisse nojo, aí você viu uma comida com churume ali, podre, nojento, e você fala, ah, que delícia, vou comer. Ainda bem, né, que a gente sente nojo. Então, ao longo do dia, as nossas emoções vão oscilar entre agradáveis e desagradáveis, e elas têm que oscilar. Elas precisam oscilar várias vezes. Você já viu um bebezinho quando ele está com sono? Começa a ficar Já. irritadinho, chora e tal. Nós nos sentimos mal e temos uma emoção, né? Um conjunto de reações fisiológicas que tem a ver com sono, que nos leva a querer dormir. A gente sente emoções desagradáveis para poder ter fome e comer. O indivíduo pode ficar irritadiço quando ele está com fome e quer comer, tá, né? Então, assim, as emoções, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis, são fundamentais e todas têm uma função positiva, tá? As emoções, elas não são o que a gente pensa. A gente dá o nome, né? Tristeza, medo, alegria e tal. As emoções são sensações que acontecem no nosso corpo, são reações comportamentais do nosso corpo. Então, o que é uma emoção? Quando você pergunta para a pessoa, ela vai falar o que ela está sentindo. Ah, eu estou sentindo uma taquicardia, parece que a minha mão ficou gelada, dá a impressão que deu uma sensação de um vazio no estômago. São esse monte de reações fisiológicas
que constitui uma emoção. E aí depois a gente sente essa emoção e tenta dar um nome para isso, tenta entender o que está acontecendo com a gente, tenta entender de onde surgiu, porque a emoção vem antes da compreensão dela. Ela é muito rápida. Então, eu tenho, por exemplo, uma reação de medo. Vamos imaginar, por exemplo, que você está nadando no mar, assim, e você vê o que parece ser para você uma barbatana de tubarão para fora da água vindo da sua direção. Você não vai pensar muito. Você não vai pensar, acho que eu tenho que sentir medo agora. Imagina, de jeito nenhum, você é completamente raptado pelas emoções. O medo vai atuar imediatamente. Vai tirar o sangue da face, você fica branco de medo, e vai levar o sangue, vai tirar o sangue dos olhos, vai levar tudo para as pernas e para os braços, para você conseguir nadar o mais rápido possível. Pode acontecer de você evacuar, porque simplesmente essa é uma reação que alguns animais têm de evacuar para afastar, pelo cheiro ruim e pela cor das fezes, um predador que sente que a carne está estragada. Tá? Então pode ser que você simplesmente evacue, né? Por um momento você pode paralisar de medo se houver essa alternativa de se esconder, e você vai ficar tão quieto quanto nunca ficou na sua vida. Então é um tipo de inteligência para sobrevivência, né? Uma emoção como o medo. Ela é fundamental. Tá? Depois que você sentiu, é que você vai avaliar o que causou isso. O que causou isso? Qual foi o gatilho? O que aconteceu instantes antes que me gerou essa sensação? Que nome eu dou para essa sensação? Aí a gente nomeia medo, tristeza, raiva, e assim vai. Então aí vem o sentimento, eu senti. Então tem a emoção, que é algo que acontece em mim, uma série de reações que acontecem em mim, e tem o sentimento, que é quando eu sinto e me torno consciente da emoção, né? E avalio o que eu estou sentindo, dou nome ao que eu estou sentindo e tento entender de onde isso veio. E relaciono com algo, entende? Bom, o sentimento, ele vem de uma reflexão sobre a emoção. Então, vou te dar um exemplo de como as emoções, pelo menos as emoções primárias, que são as que se referem ao ambiente à nossa volta, elas são passageiras e vão embora rápido, né? Eu sinto uma tristeza porque eu tinha uma expectativa de que algo legal ia acontecer, não aconteceu, eu fico triste. Se eu só fiquei triste, passa um tempinho, eu tenho novos estímulos, né? Tá um dia de sol, eu encontro uma pessoa que eu gosto, a tristeza vai embora, né? Crianças pequenas, elas vivem nesse mundo das emoções primárias, assim, ela tá triste, ela chora, aí você fala, olha o palhacinho ali, aí ela se alegra e esquece a tristeza, né? Agora, você é adulto e você consegue elaborar, entender o que você está sentindo e tal. Então, imagina que eu fiquei triste porque eu tinha uma expectativa e uma coisa não aconteceu, tá? E aí eu penso, bom, isso aqui é uma tristeza porque, poxa, eu queria que acontecesse. E aí, vamos supor que eu começo a pensar, parece que nada dá certo para mim. Eu começo a me sentir, agora eu crio sentimentos diferentes daquela emoção básica primária. Frustrado. E eu generalizei, nada dá certo? Será que nada? É possível que nada dê certo para um ser humano? Nada mesmo. Você acorda de manhã e já acorda errado, e vai tomar o café da manhã e dá errado tudo no café da manhã. E aí quando você vai andar, você cai e cada pequeno detalhe o dia inteiro deu errado? Não, né? Mas a gente faz essa generalização. Parece que nada dá certo para mim. E você vai começando a construir uma história que você conta para si mesmo. E aí são sentimentos, por cima de sentimentos, que vão segurando aquela tristeza por longo prazo. E Igual você uma pode, novela. como Seria uma novela, no caso. uma novela negativa que você vai contando para você, né? E se você começa a manter sentimentos muito desagradáveis por bastante tempo, imagine isso. Eu vou segurando aquela tristeza, vou juntando ela com ressentimento, raiva de mim mesmo, porque parece que eu faço tudo errado, raiva do outro, porque não atendeu minhas expectativas. Agora, antes eu tinha só uma tristeza momentânea, agora eu tenho raiva do outro, frustração, raiva de mim mesmo. Daí no outro dia se repete, não dá certo, no outro dia não dá certo, você se culpa o outro, culpa todo mundo, culpa você. Agora imagina que eu vou acessando esses sentimentos que essa parte sou eu criando. Uhum. Não é mais o evento, entende? Essa parte sou eu, dando significados para esse evento. Imagina que eu vou acessando com uma certa frequência. E vou acreditando nesses pensamentos que vão provocando
novos sentimentos e gerando emoções criadas pelo pensamento. Então, tem as emoções que são reações ao ambiente, e tem outras que são reações a um padrão de pensamento que eu estou acreditando nele, mas que é só uma construção mental. Né? Uhum. Se eu repito isso e isso vai se tornando uma tendência, um tom que eu vou vivenciando como a maior parte do meu dia, aí eu tenho um transtorno acontecendo. Eu posso ter um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, entende? Então, assim, quando uma pessoa ela está disfuncional por causa de emoções, tem um papel forte aí dos sentimentos, dos significados que ela está atribuindo, de como ela está contando uma história desagradável para ela mesma, sobre ela, sobre a vida, sobre os outros, sobre o passado dela. A gente não muda os eventos de um passado, mas a gente pode mudar os significados, as impressões, as conclusões que a gente tirou sobre aquele passado. Porque o passado foi como foi, mas pode ser que eu tenha tirado as piores conclusões possíveis. Pode ser que eu tenha usado o meu pensamento e a minha mente contra mim mesmo. Autossabotagem, né? A ideia, assim, a intenção não é a gente se sabotar, sabe? Uhum. Frequentemente tem que entender qual é a intenção por trás disso. Acaba funcionando como se fosse uma autossabotagem. Mas a intenção por trás disso geralmente é se proteger. Então imagine que eu nutri, dou o mesmo exemplo, nutri uma expectativa, não foi atendida. E agora eu começo a contar essa história negativa para mim mesmo. E no fundo pode ter uma intenção de me proteger, de falar, seu idiota, você não cria nunca mais expectativas, você não pode esquecer nunca mais esse fracasso, para você não sofrer mais, sabe? Alguma coisa desse tipo. Só que isto já é um sofrimento. E eu não estou percebendo que eu estou fazendo isso comigo mesmo. Eu estou gerando sofrimento para mim mesmo. Tá? Então, é nesse momento que todo o nosso espectro emocional, que funciona perfeitamente, que é maravilhoso, que nos ajuda no dia a dia na maioria das coisas, é aí que a coisa para de funcionar bem. É aí que a gente está lidando com algo desproporcional à realidade. Mas aí Então, por exemplo, entra. dar um exemplo, o medo que eu falei lá do tubarão. Você não acha que é importante sentir aquele medo e ficar em pânico? Ah, aquele é. Mental, Aquele é. super coerente. Agora, eu estou num avião, Sim. tem uma musiquinha gostosa tocando, tem comissários, comissárias de voo super sorridentes, me trazendo uma comidinha, tem pessoas em volta super alegres que estão indo fazer uma viagem de sonhos e tal, e eu estou aterrorizado, em pânico, igualzinho se eu estivesse no mar com um tubarão. Percebe que essa emoção é completamente desproporcional para o momento, não faz sentido nenhum. Ou seja, eu estou aterrorizando a mim mesmo. Eu estou criando imagens ultranegativas, eu estou falando coisas para mim que, mesmo que sejam estatisticamente muito improváveis, eu estou acreditando nessas coisas e dando veracidade. Não são meros pensamentos, porque quando um pensamento é adicionado de convicção e crença, vira um comando para o sistema nervoso. E aí, de repente, quando vai ver, vou tendo alterações e fisicamente eu me sinto mal, né? Algumas vezes eu nem preciso criar tudo isso, eu já me sinto mal de cara, só de entrar naquele ambiente, aquilo vira gatilho, Porque é eu tô, automático, né? porque Porque é está se tornando automático não dá uma para coisa lá entender. do passado, entendeu? Gatilho de coisa antiga, uma reação antiga voltou. Aí você vai falar, mas essa pessoa passou por um acidente aéreo? Provavelmente não. A maioria da humanidade nunca passou, porque é um dos transportes mais seguros que existem. Mas a gente não precisa ter passado por uma experiência para se traumatizar. A gente assiste algo na TV, a gente ouve Televisão. falar, sabe essas coisas? Um amigo do amigo do amigo do amigo do Com, amigo, né? com certeza. E, e aí entra o Maurício de Freitas para tirar essas crenças, para tirar esses bloqueios, para tirar esses sentimentos. Entra você como profissional Bom, para eu fui limpar. treinado para lidar com isso. Né? Então, Fui treinado e me você tem algo. especializei nisso, em ajudar uma pessoa a sair desse delírio. Né? Eu não gosto de usar palavras que vêm da psiquiatria, mas é, é como se nós fôssemos um pouco delirantes, acreditamos demais nos nossos pensamentos. Acreditamos demais na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, damos muita veracidade para a nossa atividade mental. Só que é só atividade mental. Então, para ajudar a pessoa a sair um pouco dessa prisão perceptual e começar a retomar, né, o governo de si, da sua mente, das emoções,
perceber de uma forma diferente as situações, sabe? Como você falou, né? É que aconteceu naquele evento, naquela circunstância, mas no outro evento pode ser um sim. E Sim, com para a pessoa certeza. não. Porque eventos são espaços perante a tempo, como dizia Einstein, não vamos viajar também aqui, Sim, mas é como você falou, e você entra nesse sentido de melhorar a vida da pessoa, né? sim. Quem melhora a vida dela é ela, mas eu É, entro para melhorar a percepção dela, a mente dela, a maneira de encarar. Mesmo uma situação que tenha sido desagradável de verdade, sabe? Vou dar um exemplo. um assalto. Imagine que uma pessoa chega para mim e fala é, que ela não consegue superar o falecimento do pai, né? Eu tenho um trabalho com luto que é um trabalho bonito, sabe? E aí, quando eu vou investigar como que ela está criando já há bastante tempo sentimentos mais difíceis ainda do que a tristeza da separação e a saudade, eu começo a perceber que ela criou coisas do tipo: a vida não tem sentido, um dia a gente está aqui, outro dia não está, então de que vale as coisas? Ela começou a criar toda uma construção ultra negativa. Ela começou a acreditar que ela está sozinha na vida e que agora ela não tem mais ninguém, sabe, coisas desse tipo. Uhum. Só que essa mesma pessoa, depois, às vezes, de uma, duas, às vezes três sessões, para que pareça o trabalho com luto é eficaz e tem uma tendência rápida, ela pode dizer para mim que agora ela enxerga a morte do pai dela de uma outra maneira e que ela sente uma gratidão por cada momento de vida que ela pôde, teve a oportunidade de ter ao lado daquela pessoa tão querida. E que quando ela pensa no pai agora, ela tem uma imagem dele muito bonita. E que ela sente que agora é com ela. E que o cajado foi passado para ela. Então veja como o mesmo episódio pode ser transformado pelos significados que a gente dá. Pela maneira de pensar, perceber, pelas imagens que a gente cria na nossa mente, sabe? E esse é o trabalho que eu faço, de ajudar uma pessoa a mudar sua ótica, seu ponto de vista, a percepção sobre algo. E é muito eficaz. Então, por isso que eu trabalho há tantos anos e continuo motivado nisso, por ver os resultados, por ver as pessoas se sentindo bem melhor, felizes e rápido. Eu convido você para seguir o Maurício de Freitas e ver o trabalho maravilhoso dele, que ele deu só um punhado do que ele sabe. Imagine o que esse cara sabe de tanta. Se a gente ficar 3 horas aqui, ele vai contar tanta coisa. Mas uma das últimas perguntas que eu quero fazer para você é se você acredita na lei da atração. Se a lei Ok. da atração existe e como que ela funciona, se ela existe mesmo. Ok. Bom, a princípio a lei da atração é algo muito sedutor, sabe? Assim, no sentido de você pensar, se eu acreditar, tudo que eu acredito e sinto se manifesta, digamos assim, né? O problema da lei da atração é só essa simplificação muito grande, que não é bem assim que funciona, né? Tem algumas coisas sendo desconsideradas aí. Então, não é nenhuma coisa muito justa você pensar que está tudo na sua mão, que tudo depende exclusivamente de você, que tudo depende de você acreditar e sentir. Se eu imagino hoje mesmo que eu estou vivendo, que eu estou sentindo, que eu já tenho aquilo que eu gostaria de ter, então eu terei. Mas não dá para desconsiderar que se uma pessoa vivenciar isso, se ela tiver feliz, se ela estiver já imaginando coisas legais para ela no futuro, ela se torna encantadora, ela traz uma energia positiva em volta dela, ela aumenta as chances dela de oportunidades surgirem, né? Mas também não dá para desconsiderar que existe um ambiente em volta dela que está fora do controle dela. Então, uma pessoa que, por mais que alguém acreditasse na lei da atração e tinha decidido que ela materializaria na vida dela em 2020, não sei o quê, surgiu uma pandemia, interrompeu os planos de muita gente. E se a pessoa realmente acreditou piamente que ela é a única responsável, que ela tem uma autorresponsabilidade total, ela pode achar que tem algo errado com ela. Só que não. É porque ela não
tem essa autorresponsabilidade total. Ela tem responsabilidade por ela, mas não pelo que está em volta. Nós temos bilhões de pessoas fazendo escolhas simultaneamente nesse planeta. Nós temos ocorrências, coisas que estão à nossa volta que são fora do nosso controle. Se você entender a lei da atração como algo bacana para manter a sua mente positiva, né, para você se manter alegre numa determinada direção, para você conseguir construir imagens positivas daquilo que você quer, entender que isso, na verdade, é para gerar um estado emocional adequado, para que você possa fazer as ações necessárias para chegar lá, e que podem haver impedimentos. Pode haver necessidade de um plano B, no sentido de uma flexibilidade para encontrar, não deu certo desse jeito, eu vou por esse outro caminho, mas eu vou conseguir o que eu quero. Um plano C de, ainda não deu certo desse jeito, eu tenho uma outra alternativa aqui que eu vou dar um jeitinho de chegar lá. Não deu certo de jeito nenhum, plano de contingência. O que eu vou fazer de completamente diferente? Eu desisto disso e vou num outro caminho porque está mais fácil para mim. Então, você imagine um cara que era o dono da Olivetti, uma fábrica de máquinas de escrever, na época, manuais eletrônicas, na época que não fazia mais sentido a máquina de escrever. Que surgiram os PCs, os personal computer. Tá? Aí o cara, ele usou a lei da atração e ele queria materializar, né? Porque se eu acreditar e se eu confiar, vai se tornar verdade. Que todos vão voltar para a máquina de escrever. Não vai. Não tem nenhum super-herói ultrapoderoso que comanda a mente de todo mundo do planeta. Provavelmente trata-se mais de você adotar realmente uma atitude bem positiva diante da realidade, construir imagens legais, fazer o seu melhor, ter flexibilidade para lidar com as situações. Isso te deixa mais poderoso. Porque o pensamento extremamente... o pensamento negativo é ingênuo e desconsidera tantas possibilidades e oportunidades que o ambiente nos oferece. O pensamento positivo, altamente positivo, é ingênuo, porque desconsidera também os limites, obstáculos que você tem que ter jogo de cintura para lidar. O pensamento poderoso é realista, no sentido de você estar sempre preparado para ficar imparável, para poder ir numa direção, e mesmo que surja um imprevisto, você está preparado para ir adiante. Né? Então, em relação à lei da atração, da maneira como ela é descrita, ela é sedutora demais. Eu adoraria que fosse assim, mas ela é um pouco ingênua porque ela desconsidera a complexidade da vida, a complexidade da realidade. Então, para quem acredita e adora, eu acho muito legal você se manter muito positivo, acreditando nas coisas que você quer realizar, mas tome um cuidado para não ficar obcecado por uma coisa que você quer, achar que você controla. Por exemplo, uma moça chegou para mim, ela falou assim, mas eu acredito na lei da atração. E eu já defini para mim. Eu imagino eu já estou sentindo que eu estou lá, sentada na cadeira de diretora de marketing da IBM. Eu estou lá. E aí eu já me alegro hoje. E tal. Eu falei, legal, você está fazendo tudo que tem lá no livro Peça e Será Atendido, ou no filme Quem Somos Nós e tal. Mas e aí? E a pessoa que está sentada hoje na cadeira na IBM, essa sua lei da atração vai fazer o que com ela? Você vai chutar ela no lixo? Vai matar ela? Vai desaparecer? Pá! Parece que a lei da atração acabou sendo atrativa para as pessoas que às vezes querem muito que a vontade delas se realize do jeitinho delas. E pode gerar muita expectativa irrealista e frustração. Os indivíduos ainda podem atribuir a si mesmos exclusivamente insucessos que não tem a ver com eles, são insucessos que vieram por motivo de força maior. E aí eu acho psicologicamente perverso Como a gente falou, cultivar né? essa lei da atração. Entende? Ela se sonha diretora da IBM, beleza, mas se não conseguir ser diretora da IBM, se conseguir ser diretora De uma alguma empresa, empresa, na de verdade? qualquer empresa, ela tem que estar realizada porque ela conseguiu ser diretora de alguma empresa, não da IBM, da Globo, da Vivo, mas, né? E como você E falou, olha, mesmo assim, tá, Alexandre, a gente tem que encarar uma realidade. sim, sim, Tá? Por exemplo, a gente tem vagas versus oferta e demanda, certo? certo, certo. Tem muitos garotos, jovens que sonham em ser jogadores de futebol. E alguns têm muito talento e não vão conseguir. Simplesmente porque o funil é cruel nessa área.
porque tem menos vagas do que gente interessada. Não tem vaga para todo mundo. E aí tem aqueles que são relacionados, tem aqueles que tiveram a chance de fazer a peneira para ser escolhidos, e outros que não, né? E aí eu acho cruel para o indivíduo ele acreditar que só depende dele, ele achar que a lei da atração, então ele não pensou direito, ele não pensou o suficiente, ele não acreditou de verdade, ele não sentiu de verdade. É culpa sua, né? Não é culpa dele, porque existe de verdade essa lei da oferta e da demanda. Existem fatores de força maior. Que a Nós gente não não manda. somos os únicos comandantes da nossa vida. Era uma ideia de ultra meritocracia, que é um pouco fantasiosa. Pode levar o indivíduo, você não concorda comigo, pode levar o indivíduo a se sentir muito mal, e porque ele não conseguiu aquilo que ele sonhou, de repente ele entra numa frustração e não volta daquilo. É legal a gente ajudar as pessoas a entenderem que existe vida além da meta, que a meta principal é você, nem é realizar coisas, que você tem valor desde que você nasceu. Você era um bebezinho, não sabia fazer nada, não tinha alcançado nada, não era diretor de lugar nenhum, você já era um milagre da existência que mudou a vida das pessoas, sabe? Se não houvesse nenhum alvo a chegar, você ainda assim seria incrível e teria um enorme valor. Eu acho que isso é melhor do que pensar simplesmente na lei da atração, sabe? Verdade. A princípio, se uma pessoa, por exemplo, ela almeja algo e fica obcecada naquilo e ela acha que tem que realizar aquilo e ela não consegue, o buraco pode ser muito profundo onde ela vai quando ela não consegue. Então a gente está preparado para tudo, para entender que nada vai nos parar, que eu não tenho uma escolha na vida, eu tenho várias escolhas. Eu posso escolher, eu posso mudar as minhas escolhas, eu posso realizar, olha, eu fui no caminho dos meus sonhos, mas e aí, depois passou algum tempo, se esse caminho não está te satisfazendo mais, agora você vai se manter até o final? Simplesmente porque um dia assumiu um compromisso com aquilo? Não, já que eu estou infeliz, eu vou ficar infeliz até o fim? É esquisito, É né? muito. A gente cria muita dor e sofrimento desnecessário na nossa mente. E É aí é que verdade. está o que você disse. Será que a mente mente? Às vezes ela mente, sim. É E a gente mente mesmo. pode contar novas histórias muito melhores sobre nós mesmos, sobre a nossa vida e sobre os outros. Mas o que não mente é o horário, porque foi um prazer Está falar chegando com no final, você. né? Chegou no final já a nossa conversa aqui. É uma aula, Maurício. Foi uma aula para mim e para todos que assistiram e que vão assistir. Vai ficar salvo, porque eu acho que a gente aprendeu muito nesse papo com você. Você é maravilhoso, um profissional incrível. E como que eu te acho? Bom, meu Instagram é @MauricioDeFreitasoficial, né? E é possível também entrar em contato comigo através do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem. Eu estou em São Paulo, é 11 9 6261 8000. 9 6261 8000. Tá? Manda uma mensagem, fala: oi, gostei daquela live, quero saber mais informações sobre os meus atendimentos individuais, sobre cursos, palestras, os trabalhos que eu faço com empresas. Hoje tenho feito um trabalho muito bonito com empresas. Eu acho que a gente precisa humanizar o ambiente de trabalho e tem sido algo que me anima muito poder oferecer isso. Muito obrigado. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Eu gostei, algumas pessoas a gente viu que gostou. Muito obrigado pela honra de esse bate-papo comigo, Eu viu? agradeço, Alexandre, adorei a entrevista. Muito obrigado pela generosidade, pelo convite, pelas perguntas super inteligentes. Te agradeço muito, viu? Obrigado você. Uma boa noite a todos e um abraço. Sucesso pra gente. Sucesso. Tchau, tchau.